Então, antes de nós passar, aliás, vamos passar já para Robin aqui e fazendo essa oração. Pai, nós queremos aqui abençoar Robin com essa mensagem que o Senhor colocou no coração dela, mas também orar por nós. Abre os olhos do nosso coração, enche o nosso coração daquela compaixão que o Senhor sentia pelo abatido, pelo caído, pelo necessitado, por aquele que estava desviado dos teus caminhos, a ovelha perdida. Essa compaixão do pastor que vai atrás, que não descansa enquanto não encontra. Enche o nosso coração, porque como Humberto falou, nós só levaremos gente com a gente. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, mamãe. Boa noite, povo de Deus. Uma alegria estar aqui com vocês, ainda mais nesse dia de envio, né? De duplas. E eu creio que vai se tornar um estilo de vida nosso. Sempre estarmos buscando os filhos da paz. Porque essa é a vontade de Deus. Enquanto nós tivermos vida, nós vamos estar fazendo o que Jesus nos mandou. Amém? E eu sempre digo que Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos que o agradam mais, porque obedecem. Então o Senhor não faz acepção de pessoas, Ele quer abençoar todos, mas tem aqueles que são chegados ao Pai. Por quê? Porque obedecem. E se você quer honrar a Deus, obedeça a sua palavra. Então o que nós estamos fazendo, as casas de paz, nada mais é do que obedecer a palavra. E como filhos obedientes, nós sabemos que nós estamos agradando o Pai. Amém? Eu estou muito feliz, porque essa semana foi uma semana de uma campanha, não é isso? Glória a Deus, a campanha dos pães asmos. E eu vou precisar desses pãezinhos aqui pertinho de mim, porque esses pãezinhos são significativos. Vou deixar aqui pertinho de mim. Sim, nós estamos saindo aí da Páscoa. Semana passada, né? O domingo da celebração da Páscoa, um tempo tão importante, um tempo em que a Páscoa cristã e a Páscoa judaica são celebradas nos mesmos dias. É uma coisa tremenda, porque você vê a Páscoa sendo celebrada em Israel e você vê a Páscoa sendo celebrada em todo o mundo, porque Jesus ressuscitou, porque o Cordeiro de Deus se deu por toda a humanidade. E nós estamos nessa celebração. E nós sabemos que os pães asmos, eles faziam parte da celebração da Páscoa judaica. E quando Jesus, na última Páscoa, quando ele seria o Cordeiro Pascal a ser oferecido naquela Páscoa, ele tomou o pão e ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Então isso tudo é muito forte, porque nós estamos falando de Jesus, uma simbologia do próprio Jesus. Então essa campanha dos pães asmos é da vida de Jesus que está sendo repartida entre nós, que nós estamos nos alimentando dele, e ele está se tornando vida em nós. Por isso nós fazemos as obras do Pai, porque Ele está em nós, amém? Jesus disse que Ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. E você existe não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai, não é isso? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, queridos, nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E esse ano eu sinto que no meu coração é um ano que o Senhor falou comigo, que seria um ano do sacrifício vivo. E baseado em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, nós vemos ali que Paulo, ele roga aos irmãos, ele implora. Aquela palavra ali no original, ela é uma palavra tão veemente, tão forte, que ela é como se fosse um grito. Ei! Mais ou menos assim. Como se Deus estivesse gritando através do apóstolo Paulo, dizendo isso: rogo-vos, eu imploro para vocês, que vocês pelas misericórdias de Deus, existe misericórdia em Deus,
Sim, por essa misericórdia tremenda que há no nosso Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu posso dizer que Deus quer algo de mim, eu creio que de você é um sacrifício vivo. Sacrifício morto é para o Velho Testamento, onde os animais eram mortos ali, o sangue era colocado ali no altar. Agora, no Novo Testamento, é sacrifício vivo. Agora é a minha vida no altar. Agora é o meu respirar para Deus. Isso que é um sacrifício vivo. É quando não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é sacrifício vivo. Então Deus nos pede um sacrifício diário. E esse sacrifício diário somos nós mesmos. E Jesus falou isso, falou, olha, bom, Ele certamente para a remissão dos nossos pecados é o sacrifício por excelência. Ele se deu por nós, amém? Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Mas Ele pediu sacrifício sim. Ele falou assim, olha, quem quiser ser meu discípulo, Mateus 16, 24 e 25, se você quer ser meu discípulo, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, o evangelho de Cristo é um evangelho de sacrifício, não de penitências vãs, mas de negar a nós mesmos. De dizer, não vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito do Senhor. Eu quero um caráter de obediência à palavra do Senhor. E aí ele diz, então, você quer vir após Ele? Então, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. E o versículo seguinte diz, porque quem quiser salvar a sua vida, poupar a sua vida do sacrifício, vai perdê-la. Mas aquele que se sacrifica, aquele que perde a sua vida pela minha causa, achará. Então, vale a pena. A verdadeira vida está na gente se sacrificar, se doar totalmente para o Senhor. E nós estamos aqui, nesse tempo, para perder a vida por amor de Jesus. É simplesmente se colocar totalmente à disposição dEle. É uma vida cristã, queridos, autêntica. Você quer uma vida cristã de farsa, fake? Ou você quer uma vida cristã autêntica? Eu quero, é o meu desejo, viver uma vida cristã verdadeira. E a autenticidade da sua fé será provada. Nos últimos dias, a igreja do Senhor está sendo perseguida. Na maioria dos países do mundo, o cristianismo está sendo perseguido. E isso vai chegar a nós. Sabemos que o anticristo está às portas, que a volta de Jesus está às portas. E há, sim, rumores de perseguição crescente. Será que nós vamos resistir? Vai depender da autenticidade da nossa fé. Vai depender se nós realmente somos cristãos de fato. E o Senhor, então, Ele busca uma igreja autêntica, uma igreja verdadeira, sem falsidade, sem fantasia, sem máscara. Nós somos o que somos, servos. Somos o que somos, pecadores, redimidos pela graça de Deus. Não somos ainda perfeitos, estamos ainda em processo. O que somos, somos do Senhor. Simplesmente assim, não queira ser o que você não é, mas o que você é, seja totalmente para Ele. Amém? E Ele vai nos aperfeiçoando dia a dia. E nesse processo então de autenticidade, nós estamos aí numa caminhada de santificação. Então, a santificação é esse processo de nos tornar mais parecidos com Ele.
Porque Ele é santo. A gente canta tanto, né? Ele é santo. E à medida que nós vamos nos envolvendo com a palavra de Deus, com a presença de Deus, nós vamos sendo transformados na mesma imagem. Nós vamos sendo santificados. E Hebreus no capítulo 12 diz isso, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Olha, isso é muito forte. Significa que não basta uma pessoa participar numa igreja, não basta ela carregar um nome de cristão, ela precisa entrar no processo da santificação, ou seja, da correção, da transformação, como nós lemos antes, a transformação da mente. Por favor, projeta para nós Hebreus no capítulo 12, versículo 14, por favor. Nós vamos ler do 14 ao 17 para vocês entenderem a seriedade desse processo. Seguir a paz com todos. Espera aí, a paz não é para seguir só com os bonzinhos, com os legais, com os que nos agradam? A Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, no que depender de nós não teremos inimizades. Você está entendendo? Essa é uma característica do cristão. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, você não será salvo. Se você não vai ver o Senhor, você não será salvo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Agora, olha só, atentando diligentemente, presta atenção, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então aqui nós estamos vendo que o escritor aos Hebreus, ele está falando o seguinte: tem um perigo, você pode perder a graça de Deus. Você pode separar-se da graça. E se nós nos separarmos da graça, nós estamos perdidos. Nós estamos condenados. Os demônios terão livre acesso à sua vida e à sua família. Porque a graça de Deus é que te preserva, que te guarda, que te ampara todos os dias. Então o escritor falou: olha, presta atenção. Olha, presta atenção para que você não se separe da graça de Deus. E como é que eu posso me separar da graça? Ele continua dizendo: nem haja alguma raiz de amargura. A amargura, a falta de perdão, o ressentimento, aquele ódio embutido ali, guardadinho, ele pode te separar da graça de Deus. E essa raiz de amargura brotando, ela vos perturbará, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então nós estamos vendo aqui algo que pode contaminar a sua vida e te levar para longe do Senhor. Uma contaminação. E olha só, ele dá o exemplo do neto de Abraão, Esaú. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Gente, Esaú era neto de Abraão. Gente, que legado, que riqueza esse rapaz não recebeu. Que exemplo ele não teve em seu pai Isaac? Isaac era um homem fervoroso, um homem de oração, um homem profeta. Mas por alguma razão Esaú deixou a amargura entrar na vida dele. E aí o que diz que ele se tornou impuro ou profano, o qual por um repasso vendeu o seu direito de primogenitura. Por favor, próximo. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Queridos, você vê um neto de Abraão, que a Bíblia diz
que foi rejeitado, que perdeu a graça de Deus. Quer dizer que eu posso nascer na família mais consagrada do mundo, eu posso ter um legado tremendo, e por decisões próprias, escolhas de não deixar Deus tratar o meu caráter, não deixar remover a amargura, a impureza, eu posso perder tudo. Porque Deus não tem filho, Deus não tem neto, não é verdade? Cada um de nós dará contas da sua vida a Deus. Agora olha só, esse texto ele fala de uma contaminação. Será que existe alguma coisa que contamina? Há um perigo de contaminação? O que vocês acham? Na igreja do Senhor há um perigo de contaminação? De alguma coisa negativa espalhar, crescer? Eu creio que sim. E agora nós vamos então para o texto base que nós vamos trabalhar hoje, que é um texto triste. É um texto dolorido, que fala de uma contaminação. E nós vamos ver isso, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 1 a 8. E você pode ver o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está muito, muito triste. Muito, muito chateado, porque ele está vendo na igreja de Corinto, que era uma igreja grande, era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, de muitos ministérios, mas era uma igreja que estava recebendo uma contaminação. Queridos, Deus quer nos livrar de toda contaminação. Ele quer te dar uma vida autêntica. E essa vida autêntica é uma vida sem contaminação. Então olha só, olha o que o apóstolo Paulo está falando com a igreja lá em Corinto. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Ou na igreja? Não é no mundo não? No caso, na igreja de Corinto, havia casos de imoralidade sendo tolerados dentro da igreja. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, ou seja, sua madrasta. E contudo, andais vós, ensoberbecidos, e não chegasse a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus no nosso Senhor, e seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Queridos, contaminação é você tolerar o pecado na sua vida. Pecar, todos nós estamos sujeitos. Somos tentados todos os dias a pecar. Precisamos decidir todos os dias: Senhor, eu não quero pecar. Senhor, guarda minha vida. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal, livra-nos do maligno, do tentador. Livra-nos da tentação. Mas Jesus nos mostrou que como um homem ali, ele venceu o tentador, e ele venceu a tentação, e não há tentação que não seja humana, que não possa ser vencida. Pelo contrário, ele vai te dar força para vencer a tentação.
Então nós não estamos falando aqui de uma realidade que você não vive, que eu não vivo. Nós somos tentados de várias maneiras. Somos tentados a entrar por imoralidade, a olhar um homem ou uma mulher que não é sua mulher, seu homem, ao entrar numa página de pornografia. Você é tentado, eu sou tentado, todos somos tentados. Somos tentados, sim, na área moral. Somos tentados a falar demais. Somos tentados a sermos maldizentes, a fofocarmos, a comentarmos o que não devíamos. Somos tentados de tantas formas. Formas mais light e formas mais grosseiras. Mas a tentação está aí para todos nós. E aqui ele fala o seguinte: você não sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa? O apóstolo Paulo, ele estava nervoso com a igreja em Corinto. Ele estava inconformado, porque eles estavam tolerando o pecado. E ele chega aí com uma autoridade apostólica que ele tinha, e falou assim: vocês reunidos com o meu espírito, vocês vão tirar essa pessoa do meio de vocês. Por quê? Porque pelo jeito a pessoa não se arrependia do seu pecado. E se você não se arrepende do seu pecado, você será um contaminador. Se eu continuo nas minhas velhas práticas e eu não me arrependo e não me arrependo, sou advertido e não me arrependo, não mudo, eu começo a contaminar. Afinal de contas, o que tem? O que tem? Fazer, às vezes, um negócio mal feito, ou o que tem? Não ser fiel nos dízimos, nas ofertas. O que tem? Isso é entre você e Deus. Eu quero te dizer uma coisa: o fermento, ele parece a farinha. O fermento em geral, principalmente o fermento químico, ele é branquinho, não é verdade? Você tem a farinha aqui, você tem o fermento. Dá para você ver direitinho o que é o quê? E mistura. O que dá? O fermento é invisível. E a contaminação do pecado na nossa vida, muitas vezes é invisível. Ninguém percebe, ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo. E Paulo ali, ele estava tão nervoso, ele falou assim: olha, que essa pessoa seja entregue a Satanás. Para quê? Para a salvação. Por quê? Porque na mão de Satanás, ele tem maior chance de cair em si e voltar arrependido, o rebanho. Agora, ficar disfarçadinho no meio do rebanho, Paulo diz: não tolerem. Queridos, nós não devemos julgar as pessoas, mas o pecado, ele tem que ser julgado. Quem está entendendo? Você não julga a pessoa, você julga uma prática. Uma prática é correta? Sim. É errada? Então, eu julgo as práticas, as escolhas. Eu tenho que julgar, eu tenho que fazer escolhas certas. E eu tenho que chamar a atenção, principalmente nós que somos líderes, chamar a atenção de quem está errado. Porque é assim que Jesus nos ensinou. Se você vê, se tu vires teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ele e ti só. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. E nós queremos ganhar todos os nossos irmãos. Amém? Então, nós não podemos tolerar a prática do pecado na nossa vida e nem na igreja do Senhor. Se nós, como líderes, nós fizermos vista grossa e nós dissemos: não, o povo está tudo desenfreado, tá tudo assim bagunçado, Deus cuida aí. Não, o Senhor vai cobrar de nós liderança. Liderança, você chamou atenção, você foi atrás, você averiguou a situação, você corrigiu. Porque a Bíblia diz que aquele que está sem correção não é filho.
O filho recebe correção. Você é filho. Então diga, me corrija. Aleluia. Eu lembro que meu pai, ele não poupou a vara, sabe? Conosco. E eu era a filha mais velha e uma filha, minha mãe está aqui como testemunho ocular. Uma filha que eu fui rebelde, eu desacatava ela. Eu tinha um egoísmo assim, uma altivez que não se dobrava. Ninguém podia pôr as mãos nas minhas coisas. E meu pai, ele me corrigia, gente. Eu apanhei de vara até 12 anos. Até 12 anos, por causa de mentira, mau caráter, fingimento. Eu fui corrigida. E eu dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus, porque mesmo eu ainda longe do Senhor, isso é filho de pastor, hein? Filho de pastor. Longe do Senhor, ainda não convertida. Eu sabia todos os hinos, todas as canções, sabia orar, sabia ler a Bíblia, sabia tudo. Mas meu coração não era convertido. E eu louvo o Senhor porque meu pai não me poupou a vara. Minha mãe não me poupou. Isso foi muito importante, gente. E quem foi corrigido, depois reconhece que foi bom. Que foi bom. Por isso nós pais, avós, nós temos que ensinar a nossa próxima geração. Não deixe seu filho sem limites. Corrige. Corrige enquanto é criança. Corrige enquanto ele está debaixo da sua mão, da sua tutela, para que você tenha alegria mais tarde. E isso tudo promoveu na minha vida a minha conversão. Porque eu, na minha rebeldia, eu fui entrando num vazio, fui entrando numa situação de depressão, que eu chorava tanto no meu quarto, e não sabia por quê. Eu só não queria viver. E foi ali que Jesus me encontrou. Jesus me encontrou ali e falou assim: me dá aí sua rebeldia, seu gênio forte. E queridos, eu realmente me converti a Jesus. E a minha mudança foi radical. Eu me converti de verdade. E agora tenho 63 anos. E continuo apaixonada por Jesus. Continuo apaixonada pela palavra, apaixonada. E apaixonada por aqueles que me corrigiram. Meus pais me corrigiram, glória a Deus. Glória a Deus pelos pastores que me corrigiram, que me corrigem até hoje. Porque se nós estivermos sem correção, nós podemos nos endurecer. Esses dias atrás, um dos nossos pastores chegou para mim, eu tinha ministrado uma palavra, ele falou assim: Robin, eu queria te fazer uma sugestão. Você estava pregando mais sobre o Velho Testamento, faz o link com Jesus, sempre que você fizer usar o Velho Testamento. E eu falei: meu Deus, muito obrigado. Depois eu fui embora assim, pensei: não, mas a palavra estava boa. Estava boa, não precisava mais coisa não, né? O orgulho. O Espírito Santo falou assim: pois o seu pastor está te corrigindo para o seu bem, para o seu crescimento. E eu recebi a palavra, falei: agora sempre estou procurando fazer esse link de maneira sábia. Mas queridos, o pecado não pode ser tolerado. Por isso que precisa de correção, vocês estão entendendo? Por isso que nós estamos aqui numa semana de pães asmos, buscando santificação. Porque nós queremos realmente viver o Evangelho de Jesus. Queremos aprender a perdoar, queremos aprender a pedir perdão, queremos aprender a viver a palavra. Não é isso? E eu gostaria rapidinho de lembrar com vocês. Por que os pães asmos? Certamente durante essa semana vocês receberam muito ensino nessa área. E eu vou só relatar rapidamente para vocês. Quando
Moisés, então, após a 10ª praga, recebeu a palavra do Senhor para preparar a Páscoa do Senhor. Lá em Êxodo 12 fala a Páscoa do Senhor. Não era uma Páscoa qualquer, não era uma passagem qualquer, era a Páscoa do Senhor. Isso lá em Êxodo. Ele disse para o povo, após a 10ª praga, quando o anjo da morte passar pelo Egito, onde não houver o sinal do sangue nos umbrais das portas, haverá morte do primogênito. Imagina vocês, um anjo da morte passando por Araguari. E onde não houver a marca de Jesus, da presença de Jesus, os primogênitos morrendo. Seria um alarde, um problema gravíssimo, a cidade toda estaria em pânico, não é verdade? Agora imagine o Egito, quando o faraó perde o príncipe primogênito. Quando toda a nação perde filhos. E eles, então, os egípcios, o faraó manda chamar Moisés e fala: vocês saiam daqui logo, não quero ver mais a face de vocês, e levem tudo que é de vocês. E assim o povo de Deus foi mandado embora, e mandado embora com despojo, porque eles deram tudo que eles pediam para os egípcios, ouro, prata, eles deram para eles, saíram com grande despojo. Só que o Senhor falou que na noite em que o anjo da morte passaria pelo Egito, eles deveriam celebrar a Páscoa do Senhor. E a Páscoa do Senhor, então, ela tinha 4 elementos básicos, que era o cordeiro, que era um cordeiro por família. E o sangue do cordeirinho deveria ser ali, colocado nos umbrais das portas. Havia o cordeiro, havia as ervas amargas que representavam os anos da escravidão. Eles sempre deveriam lembrar que a vida sem o Senhor foi amarga. O suco da uva, o vinho e os pães asmos. Os pães asmos, então, eram pão sem fermento. Por que sem fermento? Porque não havia tempo. Não havia tempo para deixar a massa crescer. Então não havia necessidade de colocar fermento, porque esse fermento não ia crescer. E fermento em pão que não cresce é contaminação. Eles deveriam fazer um pãozinho só de farinha, azeite, sal, água. E esse pãozinho simples deveria ser preparado para o jantar da Páscoa. E eles deveriam comer aquela refeição juntos ali, preparados, já com a malinha nas costas, preparados, já com a roupa que eles iam sair do Egito, já com o bordão, o cajado pronto, a família toda preparada para no dia seguinte serem expulsos do Egito. Eles deveriam sair às pressas. Queridos, o pão sem fermento era o único pão permitido. E depois, nós vemos Moisés dando como uma ordem, que eles celebrariam a festa dos pães asmos 7 dias com pão sem fermento, por causa da simbologia que é o pão sem fermento, um pão sem contaminação. Não poderia ser encontrado fermento na casa de ninguém. Então o fermento, ele passa a ter na Bíblia uma conotação de contaminação, daquilo que contamina, daquilo que não é para ser consumido. E em todo o Velho Testamento você vê que o fermento não era usado nos sacrifícios. Por exemplo, numa oferta de manjares, que era oferecido bolos, farinha, azeite, não se punha o fermento. E a Bíblia então vai usar o fermento como um símbolo de quê? Jesus usa o fermento como símbolo de hipocrisia, uma vida de aparência.
um ensino errado, uma influência religiosa maligna, como símbolo de rebeldia. Então esse pãozinho, ele deveria ser simples, desprovido de aparência. O que vocês acham? Esse pãozinho parece aquele pãozinho gostoso da padaria? Aquele pãozinho fofinho. Nada contra, viu, queridos, nosso pãozinho. Mas o pão asmo significa pão sem fermento. Porque o fermento, então, ele representava contaminação. A partir de então, apenas um texto na palavra de Deus usa o fermento como algo, o que o reino de Deus é como um fermento colocado numa massa que ali cresce. Apenas nessa situação o fermento é usado numa conotação positiva. Nas outras passagens você vê que é usado como impureza, malícia e maldade. E o que nós estamos entendendo aqui? Que eles não podiam pôr fermento no pão. Ou seja, a tolerância para o fermento era zero. E o fermento nós vimos que simboliza, representa hipocrisia, representa maldade, malícia, impureza, pecado. Portanto, povo de Deus, a tolerância para o fermento das trevas é zero. É zero. Não só uma mentirinha, só uma piadinha suja. É zero. A tolerância no reino de Deus para o pecado é zero. Assim como era zero a tolerância. Gente, era tão rígida a lei que se fosse encontrado fermento durante a festa dos pães asmos, se fosse encontrado fermento na casa de um israelita, ele era condenado. Era muito, muito severa a lei. Por quê? Por causa da simbologia do fermento, que era impureza. Agora, nós vimos nosso texto base. Lá quando o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja em Corinto, ele fala assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele então usa essa analogia, essa simbologia. Ele fala um pouco de fermento, um pouco de impureza, um pouco de malícia, de hipocrisia vai contaminar. Vocês lembram que a Bíblia fala sobre a impureza, sobre o orgulho de Esaú, a contaminação. Então, queridos, vamos voltar lá para o versículo 7. Vamos ver qual que deve ser a nossa reação. Nós já entendemos o porquê dos pães asmos, o porquê do pão sem fermento. E agora o apóstolo Paulo fala o seguinte. Vamos ler juntos? Vamos lá? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Queridos, nós estamos celebrando a festa dos pães asmos. Nós estamos celebrando, querido, algo muito, muito especial. Esses asmos, esse pão asmo, é o pão da sinceridade e da verdade. O Senhor não procura aparência, Ele procura essência. Uma igreja autêntica, que não tolera o pecado, que trata duro consigo mesmo, que diz: não, eu vou mudar, porque eu tenho o Espírito Santo que vai me ajudar. E esse pão simples, é isso que o Senhor quer de você.
Que você seja um pão simples, sem aparência. Eu quero te dizer uma coisa, isso aqui alimenta, viu? Não tem fermento, mas alimenta do mesmo jeito. Porque o fermento não é alimento. Mas a farinha, o azeite, aquilo que está aqui, alimenta. Jesus quer que você seja assim, simples, mas que alimente. Nós estamos vivendo dias para repartir o pão com os famintos. Tem muita gente aí fora que você vai ver que está faminto. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E na ceia do Senhor, nós comemos o quê? Nós comemos o pão asmo. Na ceia do Senhor, nós não comemos um pãozinho qualquer, nós comemos o pão sem fermento, porque representa a primeira Páscoa que Jesus então trouxe para nós, dizendo: agora vocês vão celebrar outra Páscoa. É uma Páscoa em que eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu sou o pão que dá vida, e eu sou o meu sangue é derramado por vós. E nós tomamos ali no suco de uva. E não se precipite em pensar que as ervas amargas não fazem parte da sua vida, porque elas fazem. E quando nós comemos as ervas amargas, as tribulações, as provações, nós lembramos: vale a pena ter saído do Egito. Vale a pena, porque lá atrás não tem nada para mim. Quando o povo saiu do Egito, eles deviam sair às pressas. E nós temos que sair do Egito, que é o sistema mundano, esse sistema maligno, corrompido. Nós temos que sair deles, porque a igreja é isso, é chamados para fora. Para fora você não é mais desse mundo. Jesus diz: vocês também não são desse mundo. Eu não sou desse mundo, vocês também não são desse mundo. Nosso mundo, nossa pátria está sendo preparada, amém? Então nós temos que cada vez mais nos desapegar das coisas desse mundo. E eu quero então terminar dizendo que esse pão simples, ele foi partido por nós. Ele foi partido, Jesus disse, que ele foi quebrado por nós, ele foi dado por nós. Só que tem uma coisa, ele foi partido para que nós não nos dividamos. Ele foi partido para que haja unidade. Ele foi partido para que nós sejamos um só corpo. E se há algo que contamina a igreja do Senhor, é um espírito de divisão. Quando criticamos, falamos mal, quando somos difíceis de serem trabalhados, não prezamos pela unidade, esse espírito de divisão pode estar agindo na sua vida e na minha vida. Nós somos da unidade, nós somos uns pelos outros, nós não falamos mal dos nossos irmãos, nós abençoamos as igrejas da cidade, porque somos um só corpo. Então, queridos, que nenhuma divisão contamine você, que na sua casa não tenha divisão, que no seu casamento não tenha divisão, que vocês sejam um em Jesus. E para finalizar, nós somos então o alimento desse mundo. Que você saia dessa semana dos pães asmos, sabendo que o Senhor espera de mim simplicidade, sinceridade e verdade. O mais Ele vai fazer. E Ele vai alimentar outras pessoas através de nós. Seremos uma igreja cheia de pãezinhos asmos. Você é um pãozinho asmo? Amém? Quem quer se consagrar para ser um pãozinho asmo?
Amém? Somos pães asmos, somos consagrados ao Senhor. Aleluia. Por favor, fique em pé, vamos orar. Aleluia. O Senhor nos puxa a orelha porque Ele nos ama. Amém? Nós queremos ser pães asmos, totalmente consagrados ao Senhor. E a Bíblia fala ali, versículo 8: celebremos a festa dos pães asmos. Agora nós vamos celebrar, nós vamos nos alegrar. Sabe por quê? Porque nós fomos redimidos, nós fomos perdoados. E porque agora nós podemos viver o Evangelho, nós podemos viver a autenticidade de Jesus, não com aparência, mas com a essência do Espírito Santo. Por favor, feche seus olhos. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós buscamos quebrantamento, Senhor, nós buscamos humildade, Senhor, nós buscamos, Senhor, autenticidade. Queremos ser sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Senhor, nós buscamos ser esses pães asmos que agradam ao Senhor. Oh Pai, sem aparência, sem fermento de malícia, sem fermento, Senhor, de qualquer contaminação desse mundo. Nós queremos nos consagrar ao Senhor. Pai, eu declaro essa semana uma semana de consagração, uma semana que nós dizemos: tudo que somos é do Senhor, tudo que somos é para o Senhor. Oh Pai, nós participaremos, Senhor, das vitórias desse ano, nós participaremos da glória que o Senhor está para derramar sobre cada um que serve ao Senhor. Senhor, nós abençoamos a Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Se você deseja, diga assim: querido Deus, eu quero ser simples como Jesus, sincero como Jesus. Eu quero, Senhor, viver a Tua palavra. Eu quero repudiar todo pecado, toda maldade do meu coração, da minha mente, dos meus sentimentos. Livra-me, Senhor, de toda contaminação desse mundo. Livra-me, Senhor, de ser enganada. Livra-me do espírito religioso. Ensina-me a ser simplesmente um discípulo de Jesus. Eu consagro a minha vida como um pão asmo ao Senhor, em nome de Jesus.